Agora vamos com o doutor Elton, que são muitas as perguntas. Muito boa tarde, doutor Elton. Tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma felicidade sempre participar. Toda nossa, viu? Olha, vamos começar já com as dúvidas. Já separou aí? Já tenho aqui. Já? Então vamos lá, Rafa. Já tenho aqui, ó, direto do nosso Twitter, é só usar a hashtag Melhor da Tarde. A Karen pergunta, o que fazer se meu plano de saúde nega cirurgia ou exames? Bom, boa pergunta. Já começamos quente já. Vamos lá. A primeira providência que eu recomendaria alguém tomar é denunciar o caso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É a primeira providência, tá? Agora, não significa dizer que se a Agência Nacional de Saúde disser que você não tem direito, não significa que de fato você não tenha. Aí vale a pena você procurar um advogado para a gente entender eventualmente a particularidade. Mas para fazer uma denúncia na ANS é muito simples. Como eu faço isso? Pelo site da ans.gov.br. Entro, faço o meu cadastro, submeto uma denúncia e a ANS, assim que eu faço a denúncia, manda uma cópia para a minha operadora automaticamente. Muitas vezes a operadora de saúde sai correndo para resolver aquela demanda e termina até aprovando a cirurgia. Então é a primeira dica que eu poderia dar. Agora, indo para o lado do SUS, doutor Elton, e se a pessoa está no SUS, está também com a sua cirurgia lá, sendo marcada para colocar uma prótese, para qualquer outro problema que a pessoa tenha, e de repente você recebe como resposta desses hospitais do SUS que não tem vaga, que não tem prótese, que medida tomar contra o SUS? Tá, vamos lá. Primeira providência que eu posso adotar é ouvidoria do SUS para entender o que está ocorrendo. Para entender, no final de contas, se é só um desencaixe de informação, se o sistema, de repente, de regulação pode me mandar para outro lugar, para outro hospital, para que eu realize o procedimento. Essa é a primeira grande questão que eu recomendaria antes de judicializar. A outra questão é, eventualmente, esse paciente pode ter a documentação mostrando que ele está há muito tempo aguardando na fila, que ele está há muito tempo esperando, que a cirurgia dele está sendo adiada e, neste caso, então, um juiz pode, via ação judicial, definir que o SUS deve pagar aquela cirurgia. Quando eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, vamos pensar que talvez milhares de pessoas que estão nos assistindo agora não tenham condições de pagar um advogado, não tem qualquer problema. Eu posso procurar a Defensoria Pública do meu estado. Defensoria Pública tem a obrigação, porque é um advogado pago com dinheiro público que vai entrar com ação judicial para mim e buscar resolver o meu problema. Muito bom. Uma pergunta aí? Até reforçando essa resposta que o doutor acabou de dar, Kátia, chegou aqui uma pergunta da Maria Tereza e ela disse o seguinte, a mãe dela está com um tumor sério e ela precisa de cirurgia, ela não entrou em detalhes de qual tumor e ela está passando pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Só que ela já prorrogaram, já trocaram a data e ela não tem tempo hábil nem para recorrer à ouvidoria, ao juiz. Se existe um caminho de prioridade para quem está aí numa situação muito grave. Tipo um caminho de emergência, né? Infelizmente, assim, tem uma lei hoje que ela determina que as cirurgias, por exemplo, que o tratamento dessa pessoa deve ser iniciado em 60 dias no máximo, tá bom? Então, assim, tem uma regra hoje no Brasil, essa regra já vige há muito tempo e ela diz basicamente que o Sistema Único de Saúde tem 60 dias para iniciar o tratamento a partir do diagnóstico. Confirmei o diagnóstico 60 dias. Então, assim, estando dentro desse prazo, seria uma excepcionalidade, a justiça poderia resolver. Fora deste prazo, aí, assim, já é absolutamente legal, qualquer pessoa tem todo o direito de judicializar a questão. Note, quando eu falo de judicializar a questão, é possível elaborar ação judicial com pedido de liminar. O que significa dizer que este pedido vai ser analisado prioritariamente por um juiz, e o juiz pode, antes até de ouvir o SUS, ele pode determinar que o SUS adote providências e forneça o tratamento daquela pessoa. Determina internação, remoção do paciente a outro hospital e a providência que for necessária. Muito bom. Mais uma aí, Rafa. Mais uma aqui pelo nosso Twitter, lembrando, hashtag Melhor da Tarde. A Joyce quer saber o seguinte, na verdade ela está perguntando sobre cirurgia bariátrica, se os planos cobrem, e também relacionado a isso, cirurgia plástica, porque uma vez que faz a bariátrica, às vezes precisa fazer algum ajuste plástico, né? Tirar o excesso de pele e tudo mais, né? Tem essa cobertura? Maravilhosa pergunta. Todo dia as pessoas perguntam isso pra gente, todo santo dia. Notem o seguinte, o plano de saúde está sim obrigado a pagar não apenas a cirurgia bariátrica, e a cirurgia bariátrica consta do rol
da ANS, então assim, é incontroverso, é obrigatório, mas também os planos de saúde são obrigados a pagar aquilo que os pacientes chamam de dermolipectomia, né? Que é a retirada de pele. Note aqui uma particularidade, essa é uma informação muito útil, sobretudo às mulheres que têm, depois que fazem a cirurgia, ficam com a mama muito flácida. Sim. A justiça tem entendido que este tipo de cirurgia, inclusive com a colocação da prótese, quando é um desdobramento da cirurgia bariátrica, a mulher tem inclusive direito à colocação da prótese mamária. Então posso retirar a pele de braço, coxa, abdômen, não tem qualquer problema. E além disso, na questão do seio, é possível exigir do plano de saúde a prótese, porque não é exclusivamente estético. Evidente que terá um ganho estético a essas mulheres, mas ela não é uma cirurgia exclusivamente estética.